Voltamos com o Papo Aberto pela TV Canção Nova. O resultado das pesquisas é assustador. Em 2015, aproximadamente, 20 milhões de pessoas morrerão em decorrência de doenças cardiovasculares. O descuido, gente, com a própria saúde mata 400 mil brasileiros todos os anos. Com a prevenção, o país economizaria cerca de 11 bilhões em gastos anualmente em consultas, internações e cirurgias. Como podemos modificar essa estatística? Então seja bem-vindo, Dr. Luciano Januzzi Carneiro, é isso mesmo? Exato. Januzzi, de onde que vem esse nome? De uma cidadezinha no sul da Itália chamada Lago Negro, que fica na Basilicata. Bem-vindo, viu, doutor? Ainda mais para falar de um tema assim necessário, né? Como é a prevenção nos cuidados com o coração. Como é que a gente pode modificar essa situação que eu acabei de apresentar, doutor? É uma situação que vai se tornando pior ao longo do tempo, infelizmente. Depois de praticar cardiologia durante algum tempo, a gente percebe, e de acordo com as evidências científicas que estão disponíveis, que o melhor remédio nesse caso para se modificar esse quadro atual das doenças cardiovasculares, né, é a prevenção. A prevenção. Então, a prevenção de longo prazo. E a conscientização de informação. Então, procurar informação confiável, procurar informação médica, orientação sobre como iniciar uma vida na qual você já tome atitudes preventivas para a doença cardiovascular. Quando o senhor fala de prevenção de longo prazo, nós estamos falando do quê? Alimentação? Tudo. Prática esportiva? Eu costumo dizer para os meus pacientes que quando você tem uma doença cardíaca, uma doença cardiovascular, um problema, nesse caso específico, o que você tem é uma soma de 3 fatores. A doença cardíaca, de uma maneira geral, você pode resumir em o que você faz, o que você é e o que você come. Porque o que você é está na sua carga genética. Você pode ter predisposição a certas doenças que vêm de maneira hereditária, vêm da família. O que você faz com o seu organismo. Então, se você pratica uma atividade física, se você tem horários regulares, não passa nervoso, não é uma pessoa estressada, controla o seu dia a dia, se você não maltrata o teu organismo com hábitos como fumar, infelizmente o tabagismo é muito determinante de doença cardiovascular, excesso se você de álcool, pratica exercício físico, se você não bebe, e o que você come, porque comer é necessário. Agora, se você não toma cuidados no tipo de alimentação e você consome certos tipos de nutrientes em excesso ou falta o consumo de alguns outros, você ainda pode é sedentário, facilitar. Né? Exatamente. Então, é uma soma dessas 3 coisas. Como é que funciona o nosso coração, doutor? Então, o coração é um músculo, é uma bomba. Eu costumo dizer que é a bomba hidráulica mais eficaz que existe, porque ela consome pouca energia, transforma essa pouca energia em energia mecânica de uma maneira com aproveitamento de mais de 90% e não para, desde que você é um aglomerado de células com menos de 3 semanas na barriga da sua mãe até o dia em que você morre. Então, o coração é a bomba hidráulica que mantém o sangue circulando, porque é o sangue com os glóbulos vermelhos carregados de oxigênio que nutrem todas as células e mantém teu organismo vivo funcionando. Quem mantém esse sangue circulando para a célula pegar o oxigênio, depois devolve ela vazia, ela vai lá para o pulmão, carrega de oxigênio de novo e tem que voltar. É um ciclo, quem mantém isso é o coração. Né? E é um músculo, ele é um tipo de músculo especializado, tem algumas características próprias, que precisa ser mantido por esses hábitos saudáveis e evitar que ele fique doente, porque cada vez que o coração fica doente, já que é ele que bombeia o sangue, o organismo todo sente de alguma maneira. O senhor falou da gente cuidar do coração numa prevenção já a longo prazo, não é? Mas a gente também tem aquelas prevenções mais imediatas, tais como o check-up, não é? Qual é a importância do check-up cardíaco? É realmente importante? Quando a pessoa deve começar a ter atenção em fazer esse check-up? Todo mundo precisa fazer? Como é que é? É assim, antigamente se entendia por check-up, o check-up médico, check-up cardíaco. O sujeito se internava no hospital e fazia uma bateria de exames, que no fim das contas era cercar o frango para ver se você deixa que ele vá para algum lugar ou não. Você não sabia nem o que você estava procurando. A medicina evoluiu demais ultimamente, hoje com as evidências científicas. Existem sim, o check-up é uma soma de atitudes preventivas com orientação médica e com a realização de certos exames, que podem te oferecer evidências e resultados de não só se você já tem alguma doença em curso
que não tenha sintomas ainda, o que existe, é frequente, como se você tem uma chance de desenvolver algum problema ou ainda um sinal de que você está maltratando o teu organismo. Pode ficar doente, mas ainda está em tempo de recuperar. Então, de maneira ideal, todo adulto com 20 anos de idade, a partir dos 20 anos, deveria pelo menos fazer um eletrocardiograma e dosar as taxas de colesterol no sangue. De quanto em quanto tempo? Vai variar bastante de acordo com a prática de cada um, mas o consenso entre as sociedades de cardiologia é que geralmente se a pessoa tem, a partir dos 20 anos, dos 20 aos 40, não precisa ser mais do que 3 anos, 2 anos de intervalo, desde que ela não tenha histórico familiar de doença cardíaca, evidente, desde que ela não tenha história familiar de alteração de exames de colesterol e, mais importante, se ela for uma pessoa saudável e não tiver sintoma algum. Me perguntam, doutor, o que eu tenho que sentir para ir no médico? Você tem que, se você não está se sentindo bem, vá ao médico. É a melhor orientação. É preferível ouvir do médico que você não tem nada do que ficar achando que você não tem nada e quando vai ao médico você ouve que não tem nada para fazer. Então, essa é boa. Eu acho que a prevenção é sempre boa, né? Melhor. Com certeza. Então, se a pessoa está com desconforto já há algum tempo, não é? Mesmo que não seja assim em si uma dor, mas ela não está se sentindo bem consigo mesma no seu corpo, a melhor coisa, melhor recurso no momento é já procurar um médico. Sim, sem dúvida. No check-up, que tipos de exames são solicitados? São diversos exames que procuram ver como anda a função do coração e como é que anda a repercussão da função do coração no resto do organismo. Então tem algumas coisas que são fundamentais. O exame de sangue, além das taxas de colesterol, ele pode verificar uma série de outras coisas, dependendo de cada paciente, né? Sempre vai ter as pequenas nuances individuais de pessoa para pessoa e o médico vai saber qual é o melhor exame. Mas geralmente a dosagem do colesterol acaba sendo a rotina e o hemograma do exame de sangue. O eletrocardiograma. O eletrocardiograma é um exame muito bom, né? Ele é um traçado gráfico no papel da atividade elétrica do ritmo cardíaco. E tem mais algumas coisas que dá para se detectar pelo eletrocardiograma. Então, de maneira ideal, todos os pacientes devem fazer um eletrocardiograma, exame de sangue, e um raio-x do tórax. Porque o raio-x do tórax é uma imagem do coração, dos principais vasos do coração, os grandes vasos, principalmente a aorta, que é como se fosse o tronco da árvore da onde vão partir os galhos, os demais ramos arteriais que vão abastecer o organismo com sangue oxigenado. Então o coração, aquela noção popular de que um coração grande é um coração doente, é verdade. Pode ter várias situações que levam o coração a ficar grande. A aorta também pode se dilatar, ela é um tubo, ela é um vaso sanguíneo, mas ela tem um diâmetro certo, uma maneira que a gente espera que ela apareça na radiografia de tórax. Então o simples fato de você analisar uma radiografia do tórax te dá uma boa ideia do coração, da aorta, né? E já te pauta também se você precisa de outros exames. Aí você vai entrando numa série de exames mais específicos, exames cardiológicos que vão depender de cada paciente conforme a necessidade. Então tem o ecocardiograma. O ecocardiograma bidimensional, o ecocolor Doppler cardiograma, é essencialmente um ultrassom. Um aparelho de ultrassom, igual aquele que a gestante faz, um aparelhinho que faz passando no tórax e ele enxerga o coração batendo. E pode variar o que você procura ali, mas fundamentalmente se o coração bate de maneira saudável, se o batimento é simétrico, se as 4 válvulas que regulam a direção do fluxo do sangue estão com algum problema, existem doenças das válvulas, né? E se ele teve um infarto, se a pessoa está se recuperando bem desse infarto, né? Tem outros exames também, tem o exame de... Aí você vai ficando cada vez mais específico, né? O teste ergométrico. Teste ergométrico, de maneira ideal, todo paciente que vai fazer uma avaliação cardiológica, especificamente aqueles que têm um passado familiar de cardiopatia, ou aquele que tem um familiar que tem um colesterol alto, ainda que ele não tenha doença nenhuma, ou aquela pessoa que não tem nada, mas ela deseja praticar atividade física. É um exame muito bom, que é um exame funcional e que detecta 3 coisas ao mesmo tempo. Então, o exame teste ergométrico, essencialmente, a pessoa vai fazer um esforço grande, ela vai forçar o coração dela. Então, ela vai caminhar numa esteira e essa esteira vai aumentar a intensidade da caminhada, vai aumentar a inclinação para aumentar a força, ou pode ser numa bicicleta, ele vai começar a andar, a bicicleta vai acelerar, ele tem que acompanhar aquele ritmo, para ver 3 coisas, para ver se o ritmo do coração se mantém normal, se não vão aparecer arritmias, para ver se a pressão arterial se mantém normal,
então se não vai desencadear uma crise de pressão alta, e para ver se não aparecem outras alterações no eletro que sugiram um risco de infarto. Que é bom a gente lembrar que o infarto, né, pode ser desencadeado em grande parte das vezes que ele ocorre por esforços físicos. Em grande parte das vezes? Em grande parte das vezes. Então, o teste ergométrico naquela pessoa, de maneira preventiva ou com a indicação do cardiologista, é um exame que oferece bastante dados. E tem alguns outros exames, esses sim, bem mais específicos, que o cardiologista acaba pedindo com indicações mais seletivas, né? Então, a cintilografia. A cintilografia é um exame funcional também, no qual o paciente é submetido a uma tomografia. Então tem um computador que vai analisar o coração, vai reconstruir as imagens do coração, quando ele capta o sangue e quando ele bate. E ele vai analisar essas imagens através de um contraste que é injetado na veia. Ele tem uma substância radioativa muito fraca e muito instável, então ela só é radiativa durante alguns minutos. Depois ela perde a radioatividade e não faz mal para o organismo, né? Mas o aparelho de tomografia capta quando ele chega no coração, esse contraste radioativo. Então ele vê exatamente se o coração está recebendo o sangue por igual para poder bater de maneira saudável. Senão você pode até suspeitar de alguma parte, olha, essa parte não está recebendo fluxo sanguíneo. Então esse paciente pode ter um problema, pode ter um quase entupimento em alguma artéria, chamadas artérias coronárias, né? Que é elas que levam o sangue para o próprio coração bater. O coração manda sangue para o organismo, mas ele precisa de nutrição também, né? E aí sim, a ressonância cardíaca, a tomografia de coronárias, aí são exames bem mais específicos para cardiopatias específicas, certo, né? E o próprio cateterismo cardíaco, que essencialmente é a colocação de um catéter por uma artéria, que pode ser na virilha, pode ser no punho, vai até ali a aorta, até o coração, e injeta um contraste para desenhar as artérias coronárias, e aí sim, ver o preenchimento delas, se está todo o sangue que deveria estar passando, se ele está passando, ou se tem alguma redução, algum estreitamento do calibre, uma coisa que denota, olha, está formando um entupimento ali, logo, logo aquela artéria vai criar um infarto, vai precipitar um infarto. Esse entupimento, sem cirurgia, ele pode ser solucionado? Pode. Existem, a gente volta a bater na tecla, né? A melhor maneira de tratar uma coisa dessa é impedir que ela apareça. Certo. Essa é a melhor maneira. Depois que ela apareceu, existem 3 maneiras de se tratar. Então, quando é o caso de ser uma doença cardíaca, uma doença coronariana, ou a pessoa vai tomar medicamentos que vão controlar o desenvolvimento e a progressão daquela lesão. A lesão se chama placa, né? O pessoal fala, tem uma placa na coronária, certo, que forma uma placa de obstrução que restringe o fluxo do sangue. Aquilo é gordura. Aquilo, exatamente, é acúmulo de colesterol, mais uma reação do organismo em tentar impedir que aquele colesterol grude na artéria. No fim das contas, ele acaba piorando, porque acaba formando uma carapaça, por isso placa. Então, dependendo do estágio de evolução, mais ou menos entupimento, o uso de medicamentos freia aquilo e melhora a situação do paciente. A partir de um certo momento, precisa de uma intervenção. Retrair não acontece. Não volta. Então é aí, o que o senhor falou, é cuidar antes, porque depois que você percebe que a sua artéria está obstruída, exatamente, você vai controlar, mas resolver sem intervenção cirúrgica não vai. Aí é que está, sem uma intervenção, que pode ser cirúrgica ou não. Então, quando passa da fase do medicamento, precisa ser ou a angioplastia, que é o mesmo cateterismo que vai introduzir um dispositivo que é o stent, o pessoal chama da molinha. É muito semelhante a uma mola daquelas que a gente vê em caneta, porque é daquele tamanhinho, é pequenininho, e aí o hemodinamicista, que é o especialista do cateterismo, vai até a artéria, abre ali um balão, dentro desse balão ele arma o stent mantém a artéria aberta. E ele aí sim, ele esmaga a placa contra as paredes da artéria e livra a obstrução. E numa tentativa de impedir que aquilo forme de novo, o stent mantém a armação da artéria por dentro, de modo que o sangue passa. Aquilo continua ali, mas esmagado. Sim, continua ali. Aí os stents hoje são feitos de materiais diversos, enfim, existe um tratamento de um tipo de medicação para que impeça, em alguns tipos deles, para que impeça a formação de novas placas, mas você cai novamente no uso de medicações e prevenção para que apareça de novo. Com certeza. E quando as obstruções são muito graves e o risco de uma intervenção percutânea, de uma angioplastia, é alto,
não tem jeito, o paciente vai para a cirurgia de coronária, que é a tão famosa ponte de safena, a revascularização do miocárdio, que hoje em dia nem é mais só de safena. Hoje em dia, mais de 90% dos pacientes que são operados recebem uma artéria mamária, uma ponte de artéria mamária, que é uma artéria que já existe dentro do tórax, a gente opera, desvia o fluxo de sangue dela para o coração, e aí sim tira a veia, que se chama veia safena da perna, para fazer as pontes de safena e levar o sangue para frente daquelas obstruções. Por isso, ponte. A gente não mexe. Justamente por serem artérias de muito risco para mexer, você não mexe no entupimento, você leva o sangue para frente dele. Essas são as modalidades de tratamento. Mas para não precisar passar por tudo isso, é bem mais legal prevenir. Com certeza. Quando a pessoa está prestes a ter um infarto, ela consegue perceber isso? Tem sintomas que denunciam a chegada do infarto? Tem sintomas. É frequente aparecerem sintomas que já estão no conhecimento popular, que é o mais comum é a dor no peito. Então, eu tenho uma dor no peito, eu posso estar sofrendo um ataque cardíaco, que muitas pessoas se referem ao infarto assim, né? Está correto. Toda dor no peito é um prenúncio de infarto? Não. Mas a gente costuma dizer, numa pessoa que esteja sofrendo uma dor no peito em casa, especialmente se ela aparece de uma maneira crescente, seja súbita ou seja gradual, mas ela começa só a piorar e não melhora, é conveniente procurar um pronto-socorro, é conveniente procurar um médico. Mesmo que tenha sido uma dor forte que de repente melhorou, procure sempre o médico, não passe a dúvida. A dor no peito é o sintoma mais frequente, mas não é o único. Antes do senhor avançar para os próximos sintomas, quando a gente fala de dor no peito, é em que área? Em que região? É uma dor que a pessoa não consegue dizer exatamente onde é. Então é aquela pessoa que diz, eu tenho um mal-estar no peito, tenho uma coisa ruim no peito todo. Muitas vezes pode sair do peito, do tórax, assim no meio. Pode falar, agora começou a doer o braço, e geralmente é o braço esquerdo. Ou então a pessoa fala, que engraçado, começou no peito e agora está me dando como se fosse uma torcicolo, geralmente no lado esquerdo do pescoço. Entendo. Esse é o padrão. Esse é o padrão que até os estudantes de medicina são ensinados na faculdade a reconhecer. Mas existem outras manifestações. Por exemplo? Então o paciente pode ter uma dor de estômago, uma queimação na boca do estômago violenta. Poxa, deve ter sido aquela feijoada que eu almocei, me fez mal, só que aquilo não passa, ele começa, existem outros sintomas junto, começa a suar frio, o coração disparou de uma maneira que a pessoa não se lembra de ter tido. Quando alguém olha para a pessoa e fala, mas você está branco, então a palidez, a pele fica fria, esses são sintomas que vêm, são sinais que vêm junto. E podem dizer que aquilo pode não ser uma simples indigestão, uma dor na boca do estômago. Ainda não teve um infarto. Pode ser um infarto em andamento ou pode ser o prenúncio dele. Olha só que interessante. E pode não haver sintoma nenhum. E pode não haver sintoma nenhum. Pode não haver sintoma nenhum. Então, nesse caso, como é que eu sei que é um infarto? Muitas vezes a gente não sabe. Que é por isso que existe um infarto fulminante. A pessoa pode estar desenvolvendo problema no coração. Muitas vezes, as pessoas, por falta de informação, Márcio, elas não têm como reconhecer os alertas do próprio organismo. Existem algumas outras doenças, como por exemplo diabetes, que torna a percepção do estímulo doloroso mais difícil. Então ela pode até sentir uma coisa no peito, mas que ela acha que foi aquela caixa que ela se abaixou e pegou e o peito ficou meio dolorido. Quando infelizmente um belo dia ela sente um mal-estar súbito e ela cai no chão apagada. Esse é o tal do infarto fulminante. Isso só acontece porque muitas vezes houve sinais do organismo, mas a pessoa não tinha condição de reconhecer que era. Ou até pode ter achado que era, eu posso estar com alguma coisa no coração. Não, mas não deve ser, não pode ser. Por isso a gente encoraja. Eu nunca acho ruim de ir no consultório os pacientes virem perguntando, doutor, eu tenho uma dor no peito. Vim no cardiologista que eu estou com uma dor no peito. Claro, vamos investigar. Eu falei uma coisa dos exames e eu disse quais são os exames para o check-up. Tudo isso são exames, como o próprio nome diz, complementares. Porque eles só vão complementar a obtenção de uma boa história médica. Quando o paciente se senta na tua frente no consultório, a primeira coisa é a conversa. Então o médico tem que atentar para os detalhes, saber o que está acontecendo, investigar a história. Em seguida, examinar o paciente. Então costumo dizer para os pacientes no consultório, olha, no exame clínico, que é auscultar o batimento cardíaco, medir a pressão, palpar o pulso, a gente já afasta mais da metade das doenças cardíacas. As outras ficam para os exames complementares. É necessário.
super Olha necessário. que coisa importante e que aconteça cada vez mais, né? Que às vezes, infelizmente, às vezes isso não acontece. Não. E doutor, a gente viu aí os sintomas antes do infarto, aconteceu o infarto. A vovó ou a mamãe dentro de casa, ou o papai, caiu ali num ataque, vamos dizer, fulminante. O que eu posso fazer? Eu posso dar algum remédio? Eu posso tentar uma reanimação cardíaca? O que eu devo fazer quando isso acontece? A primeira coisa, a mais urgente, a mais importante. Sempre, quando a prevenção não funciona e alguém vai passar mal na sua frente, você pode ter uma ideia de que aquilo é um infarto, um mal-estar cardíaco, sempre vai depender da situação. Se a pessoa está se queixando de dor, não está bem, está com um mal-estar, incentive para que ela vá a um pronto-socorro. Felizmente, hoje o infarto é tratável e curável naquele momento que ele está acontecendo em grande parte dos casos, na maioria dos casos. Mas para isso, precisa chegar logo no local onde tem o suporte. Então precisa levar para o pronto-socorro, para que seja feito um eletrocardiograma e se iniciem as medicações apropriadas para isso, que vão frear a progressão daquele infarto o quanto antes. O que o infarto faz com o coração? O infarto é o seguinte: as artérias que suprem o coração como bomba, como músculo de sangue, porque como eu disse, além de bombear o sangue, ele precisa de sangue para ele se manter vivo. Se essas artérias coronárias que levam esse sangue sofrem entupimentos, a partir do momento que aquele entupimento é muito grande, ele impede que circule o sangue para o próprio músculo cardíaco consumir oxigênio. Então uma artéria fecha. Daquele ponto para frente, o músculo cardíaco não recebe sangue. Só que ele continua batendo e consumindo oxigênio. Então ele entra numa fadiga, num processo muito rápido de entrar em problema, em fraqueza de batimento, sofrer uma arritmia e pode até parar. Então, qual é o tratamento? Precisa se dar um jeito ou dilatar aquela artéria ou desentupir aquele vaso, e é assim que o infarto acontece quando você reestabelece o fluxo sanguíneo. Quanto antes isso acontecer, melhor é a recuperação. Os economistas gostam de dizer que tempo é dinheiro. Os cardiologistas, os cirurgiões cardiovasculares e hemodinamicistas dizem que tempo no infarto, tempo é músculo cardíaco. O quanto antes você iniciar um tratamento adequado para aquela pessoa, melhor as chances dela se recuperar. E se for um infarto fulminante, o quanto antes chegar ajuda, maiores as chances de se reverter aquela situação, que muitas vezes é fatal. Então, se você está vendo alguém passar mal, estimule para que vá ao pronto-socorro. Se alguém caiu, desmaiou na sua frente, você não sabe o que é, depende, existem alguns tipos de treinamento para reanimação cardiopulmonar, acho que não é o escopo a gente discutir isso aqui, mas existe uma atitude em comum para todas elas: chame ajuda. No nosso caso, prático, o que é? Ligue para o resgate. São Paulo tem SAMU. Uma grande parte das cidades brasileiras tem SAMU. Se não tem como chamar o SAMU ou não tem, chama os bombeiros. Então você tem que discar para 192, 193, dependendo qual é o número, para se chamar a ajuda. Mesmo quem tem treinamento em reanimação cardiopulmonar, em suporte de vida básico, em suporte cardiológico avançado, a primeira coisa que faz é chamar ajuda. Porque por melhor que seja a assistência que você vai prestar, você está na casa, você está no trabalho, você não tem aparelhamento para dar um tratamento contínuo, então você vai ficar ali até quando? Certo. Não vai ter jeito, vai acontecer alguma coisa errada, então até chegar o resgate. Se a pessoa tem dúvida muitos têm dúvida, eu chamo o resgate ou eu ponho no carro e eu mesmo levo? Olha, numa situação em que a pessoa não se sente em condição de se locomover, o ideal é chamar o resgate. Porque até no trânsito de São Paulo, o resgate tem prioridade, vai conseguir cortar o trânsito, vai chegar antes de você no teu carro. Às vezes você pensa que vai ganhar tempo, na verdade você vai ficar preso. Você está perdendo tempo, exatamente. Então é uma situação complicada. Aí existem algumas atitudes que, assim, ajudam, mas não são o mais importantes. Então a pessoa começa a ter uma dor no peito, um desconforto. Se você tem condição de levá-la para um pronto-socorro, porque é perto, porque não tem trânsito, claro, leve. Se a pessoa está conversando, né, está acordada. O fato de dar 1 ou 2 aspirinas para ela mastigar e ir para o pronto-socorro ajuda. Existem algumas medicações que podem ser usadas na hora? Existem, mas isso varia de caso para caso e é preferível sempre fazer isso com indicação médica, nunca da cabeça. Certo. Um dos fatores determinantes aí no agravamento das doenças do coração é o fumo, não é? Sem dúvida. Tem como a gente convencer uma pessoa que passou a vida inteira fumando a parar de fumar? Tem. É difícil.
Eu diria para você que depois do tempo de prática em cardiologia que eu tenho, eu já vi todos os tipos de história, de pessoas que pararam de fumar, pessoas que pararam e voltaram, de pessoas que pararam aos pouquinhos e pararam de vez, de pessoas que disseram, a partir de hoje eu não fumo mais, jogou um maço cheio no lixo e nunca mais voltou. Como de pacientes que chegaram na minha frente no consultório, olharam para mim, doutor, eu não consigo parar de fumar, e começaram a chorar, feito uma criança. Porque a pessoa sente o quanto aquilo limita a vida dela, ela tenta. Você vê nos olhos dela que ela tenta, mas não consegue parar. Eu costumo dizer que a melhor maneira de não fazer mal para o coração, não fumando, é não começar. Porque é muito difícil parar de fumar. Muito difícil, eu nunca fumei, mas pela experiência profissional do nosso dia a dia, eu cheguei à conclusão que é terrível. Pois é. Muito difícil. É possível, é possível. Minha mãe, ela tem o coração bastante comprometido. Minha mãe fumou o primeiro cigarro aos 7 anos de idade. E depois nunca mais parou, até que o seu coração estava parando, né? E o médico disse para ela, ou você para de fumar ou você vai morrer. Então minha mãe me ligou e disse para mim assim, tô ligando para me despedir de você, meu filho. Porque ela não via para ela uma saída. E ela tinha tentado a vida inteira parar de fumar. Mas por incrível que pareça, conseguiu. Então hoje tem aí 6 ou 7 anos que ela não põe um cigarro na boca, mas as consequências estão aí até hoje, né? Sim. Até hoje ela carrega as marcas. Até um certo ponto na vida você consegue, dependendo do tempo que você fumou e também da maneira como o teu organismo reage, até um certo ponto é possível o organismo consertar os danos. A partir de um certo ponto, os danos não voltam mais, mas você para de estragar. E por incrível que pareça, em alguns pacientes, especialmente no tocante à doença pulmonar e cardiovascular, você parando de fumar, você desacelera a progressão da doença, mas ela continua. Mesmo tendo parado de fumar, só que ela vai progredir mais devagar. Então o cigarro realmente é danoso, já está mais do que comprovado cientificamente, fumar faz mal, não só ao coração, como a diversos outros órgãos e provoca diversos outros tipos de doença. Gente, não dá para conversar tudo que a gente gostaria, não é? Então a gente escolhe alguns assuntos para poder trazer para a mesa, mesmo falando aqui de cuidados com o coração. Eu quero agradecer ao Dr. Luciano por esse momento de esclarecimento riquíssimo, não é? Eu acredito que ele, muito mais do que eu, deve terminar aqui nessa sensação que tem ainda muitas coisas a dizer, né? Mas por tudo o que foi dito, eu agradeço imensamente a sua presença aqui e tenho certeza que muitas pessoas estão mais atentas por causa das instruções que o senhor nos trouxe. Muito obrigado. Prazer é meu, eu que agradeço. Muito obrigado. E muito obrigado pela sua companhia em mais um programa Papo Aberto. Eu te encontro na próxima segunda-feira, viu? Um grande abraço para você e até lá.